Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. Vamos começar mais um programa de hoje, mais um vlog, gravando, compartilhando coisas que sejam bem legais, legais de ser ditas, histórias. Eu resolvi pegar um assunto hoje, falar sobre indiferença. Indiferença. Quantos amigos, quantas pessoas que convivem com a gente que elas estão no modo indiferente para com que as coisas que a gente faz. Quantas pessoas a gente conhece nesse sentido? Ou talvez também como nós estamos indiferentes com as coisas com que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. Será que realmente a gente está prestando atenção? Eu fico pensando assim. Será que eu presto atenção que as minhas filhas estão fazendo? Quais são os sonhos delas? Aquilo que é importante para elas? Será que eu estou atento para essas coisas? Ou as coisas estão deixando passar? A indiferença, na verdade, eu pensei, antes mesmo de gravar esse programa, antes de começar aqui, eu pensei num ponto-chave muito importante, falando sobre a indiferença. A indiferença, ela é quando ela acontece num estágio segundo, quando a gente presta muito atenção, quando uma coisa é muito importante, mas que por qualquer motivo essa coisa deixou de ser importante por uma quebra. Tipo uma quebra de estado, uma quebra de alguma coisa que para mim era importante. Eu estava tentando fazer, mas eu não consegui, mas eu não tive abertura, mas eu não levei adiante, mas eu não avancei. E o que aconteceu? Eu fui me frustrando, fui cansando. E aí chega num ponto onde a gente realmente desiste daquela coisa. Deixa pra lá, porque, eu me importei tanto, não me deram atenção, eu me importei tanto, eu quis tanto fazer uma coisa, eu quis tanto ajudar. As pessoas que são excelentes ajudadoras, elas têm muito isso. Porque conforme elas ajudam bastante, ou elas tentam entrar na vida de alguém, ou elas tentam ajudar, essas pessoas às vezes elas esquecem até da vida delas. Então, conforme elas ajudam bastante uma determinada pessoa ou uma determinada situação, acontece que depois, e se essa pessoa que ela está tentando, né, ela não dá abertura, ela vira, porque ela parte de um momento onde que a ajuda era intensa, ela vai para um momento onde ela não tá mais nem aí. E aí surge a indiferença. A indiferença, eu acredito que é um cuidado machucado. É um excesso de zelo que foi machucado e que foi comprometido. Isso pra mim, esse era o ponto chave que eu tava pensando aqui sobre indiferença. Aqui pesquisando o assunto indiferença, eu encontrei algumas músicas, eu comecei a pensar, né, quando a gente tem um assunto como esse, e eu gravo não só no mesmo horário, então eu vou gravando ao longo dos dias, cada parte um pedaço. Você pode ver até que o cenário muda, fica diferente, às vezes eu posso estar até com outra roupa, ou às vezes eu tenho gravado com o meu celular. Eu tenho feito gravação com celular e você viu que os vlogs dos dias anteriores, eles apareceram com no meio, a gravação do celular que ela fica com um áudio diferente, fica tudo meio diferente, não tá no cenário, mas tudo bem. Sim, o objetivo do vlog é logar para você mostrar, né, o dia a dia, mostrar algumas coisas importantes, algumas coisas legais, algumas coisas não tão legais, algumas coisas que acontecem. Coisas que acontecem, tipo, assim, no mundo real, na vida real, informações, como eu falei, logs. Mas aqui, deixa eu... Lembrando, na verdade, eu fui lá no sertanejo. Pô, sertanejo é legal, tem músicas legais. Por exemplo, gosto bastante do Zé Neto, Cristiano, gosto daquela parte um pouco mais raiz, Almir Sater, né? Talvez você conheça. É muito legal, tem músicas muito boas, músicas raízes mesmo, e músicas divertidas, né? Tem aquela parte toda da sofrência. A sofrência tem bastante coisa também. Então, eu lembrei de uma música. Logicamente. Logicamente eu não vou cantar pra você, né? Porque por questões óbvias, porque eu não levo o menor jeito, mas eu vou usar a desculpa de que o YouTube vai me cortar se eu cantar. Mas na verdade não é bem isso.
Então, tem uma música lá do Zezé de Camargo, e Luciano, eu até pesquisei aqui pra falar pra vocês, que é Indiferenças, né? Ele fala bastante sobre indiferença. É a sua indiferença que me mata. É a sua indiferença que me mata. A indiferença das pessoas fazem com que as pessoas elas se afastem, fazem com que as pessoas se tornem frias umas com as outras, né? E por qual motivo a indiferença de uma pessoa pode matar? Né? Matar bem no sentido figurado, né? Uma linguagem metafórica, né? Não matar propriamente, né? Não acredito que vai, a não ser que seja uma ferida bem crônica, né? Eu já falei algumas vezes para vocês que algumas feridas não curadas, não tratadas, elas podem evoluir para quadros, para bem graves de doenças mesmo, doenças que pegam a nossa mente, né? Como, por exemplo, a síndrome do pânico, né? São coisas que levam, se você não cuidar. Saiu até ontem, eu estava até vendo aqui, deixa eu puxar aqui para você. Saiu um post ontem na Exame, no canal Exame, lá no Instagram dos caras, falando que a síndrome de burnout, o que é, quais são os sintomas e como tratar. É uma doença muito comum agora no meio das pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham em escritório estão sendo acometidas por isso, porque burnout, né, queimou tudo, na verdade, tipo assim, queimou tudo, né, de burn, né, Então quer dizer que esgotou todas as energias da pessoa. Mas começou, por exemplo, com uma dor de cabeça, com uma irritação, começou com um estresse que foi prolongado, uma ansiedade que foi prolongada, que foi acontecendo ao longo do tempo. E o que aconteceu? Isso ficou durante anos e anos e foi agravada, né? Ela se agravou e pegou uma coisa muito pior, tá? Então, quando a gente fala, né, a gente está falando aqui sobre indiferenças, né? Então, a indiferença, se ela não for curada, se ela não for tratada, não da pessoa que está produzindo, que está sendo indiferente, mas da pessoa que está recebendo, que está se entendendo uma pessoa indiferente, tome cuidado porque isso pode te machucar. E tem uma outra música também, essa do Zezé de Camargo, tem outra música também do Zé Neto e Cristiano, que é bem legal. Ela não fala propriamente diferença, né? Mas ela fala sobre a indiferença. Indiferença. O que quer dizer indiferença, né? O que quer dizer indiferença? Não, essa daqui é do Zezé. Errei. Falei besteira agora. Falei besteira pra você. Falei besteira. Tava pensando numa letra e falei outra. Tem uma música aqui, deixa eu pesquisar aqui. Interesses diferentes. Uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra coisa. Ela fala assim, essa letra dessa música, logicamente não vou cantar de novo, nós temos interesses diferentes, eu quero uma coisa, você quer outra. Então isso é muito preocupante quando a gente não se alinha. É normal eu ter um interesse, você ter outro, eu pensar de uma forma, você pensar de outra. Mas o problema é quando isso se agrava e quando isso vira uma coisa que pode ser um pouco pior do que uma simples indiferença. Sabe uma situação onde eu percebo muita indiferença no dia? Você já andou em um transporte público, trem, metrô, ônibus? Você viu como as pessoas são indiferentes umas com as outras? Às vezes tem lá muitas pessoas dentro do mesmo vagão de um trem, e aí, só que cada uma tá no seu mundo. Uma pessoa tá mexendo no celular, a outra tá mexendo, tá lendo um livro, outra lá tá pensando na vida, de pendurada lá, pensando na vida. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala, muitas pessoas se esbarram, às vezes até se espremem, mas estão todas indiferentes uma com as outras. Isto é uma coisa boa? Não quero dizer que é bom, não quero dizer que é ruim. Eu sei que é uma situação que está assim por bastante tempo. Eu nunca vi um local com mais indiferença do que um transporte público, de verdade. Às vezes até, se você está num estádio de futebol ou alguma coisa, eu nunca fui num estádio de futebol. Eu não sei dizer, não sei expressar o sentimento lá de dentro. Mas eu vejo que por mais que as pessoas elas estejam, todas elas desconhecidas, o que acontece é que todas elas estão unidas. Unidas por um propósito, seja o propósito de fazer o seu time ganhar, por que não? Unidas por um propósito. Mas num trem, num metrô, todas elas estão unidas também por um propósito? Sim, elas estão querendo chegar em algum lugar. Elas estão lá, elas estão indo para, sei lá, para o seu trabalho, para algum lugar de diversão, alguma coisa elas estão interessadas em fazer, mas elas não se conversam, elas não perguntam. E aí quando uma pessoa, às vezes, tipo eu assim, né, às vezes a gente puxa assunto com alguma pessoa que tá do lado, né, imagina a pessoa lá, ela tá no livrinho dela lá, de repente ela fala,
E aí você puxa, mas parece que existe uma desconfiança muito grande do que talvez, né, você está tentando, né? As pessoas acham às vezes que tem uma segunda, talvez uma terceira, uma quarta intenção. Eu não sei, né, o que passa na cabeça de muitas pessoas, mas quando eu estou num transporte público, eu fico olhando para as pessoas assim, tentando imaginar o que tem, qual é a história que passa por trás daquela pessoa. Você já pensou isso? Qual a história que passa por trás daquela pessoa? Às vezes aquela pessoa talvez tenha uma história tão sofrida ou talvez uma história tão triste, coisas que valem a pena ser compartilhadas, mas essas histórias elas estão lá, elas estão presas na mente das pessoas. O que eu penso, de verdade, é que histórias valem ser compartilhadas. Por esse motivo eu criei esse canal. Por esse motivo eu criei essa sequência de logs, os vlogs, para que você conheça um pouquinho das coisas que eu estou fazendo, das coisas que eu penso, das coisas que valem a pena serem compartilhadas. Então, eu penso que as pessoas, elas poderiam compartilhar mais suas histórias. Não só momentos tristes, momentos. Não só falar das suas dores, aconteceu isso, como a minha vida é ruim, como eu sou afortunado, como a minha mãe, como meu pai, como... Não somente isso, mas contar para elas, nossa, eu fiz uma coisa que foi tão legal, eu fiz uma imagem, eu fiz uma peça de artesanato, ou eu fiz um blog, nossa, que legal, eu fiz um blog para compartilhar coisas boas, coisas que eu acredito, coisas que eu acho interessante. Por que não? Por que não a gente se dar a oportunidade de compartilhar coisas boas, compartilhar coisas que valem realmente serem compartilhadas e serem ditas? Esse canal que eu criei, o Novo Mindset, ele é para isso. O Novo Mindset é a celebração da vida, o Novo Mindset é a celebração das novas ideias. E esse assunto que eu discuti hoje é sobre indiferença. Sobre a indiferença. Por qual motivo as pessoas ficariam indiferentes por um conteúdo como esse? E nesse ponto eu quero te pedir um favor. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like, como diz o Sérgio, dá um tapa no dedão aqui desse vídeo, dá um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreva porque você vai receber mais vídeos como esse, você vai receber mais mensagens que podem fazer você despertar. Despertar para uma nova vida, despertar para uma nova consciência, despertar para o mundo das ideias, onde muitas coisas interessantes elas podem e eu tenho certeza que elas vão acontecer. Eu sou o Marcelo Bresciani e eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.